Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino profissionais a dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade para, faturar dinheiro, faturar com acessibilidade, tá? O meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mãe de PCD, eu sou especialista em acessibilidade, sou empresária, tenho uma empresa que atua no ramo da acessibilidade, exclusivamente com acessibilidade, desde 2016. E o tema dessa nossa live número 22, isso é o nosso episódio número 22. O tema dessa live vai ser 7 maneiras que profissionais podem faturar, ganhar dinheiro com acessibilidade, ok? Então você vai entender aqui hoje quais são 7, e não são as únicas, tá, gente? Tem outras maneiras também. Mas eu vou mostrar aqui hoje 7 maneiras que um profissional pode faturar com acessibilidade. E eu já vou começar aqui falando da primeira delas. A primeira maneira que um profissional pode faturar com acessibilidade é na elaboração de projetos. Ok? Então, como que funciona isso? Você sabe que um profissional, um arquiteto ou um engenheiro que esteja projetando uma edificação, isso é uma atribuição que é mais comum entre arquitetos, você vai conceber um espaço, uma edificação, e você precisa obrigatoriamente atender a todos os requisitos de acessibilidade que existem na legislação e nas normas, ok? Então, o que acontece? Essa parte da acessibilidade é uma parte muito específica, é uma parte grande, complexa e obrigatória. Então, se você é um profissional que quer se especializar, que quer faturar com acessibilidade no âmbito de projetos, mais projetos de concepção de espaços e edificações, você tem um espaço grande. Por quê? Se você é um profissional que está projetando, pode ser que você não domine essa parte da aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade, tá? E você, como eu disse, legalmente é obrigado a atender requisitos de acessibilidade. Então você pode ser um especialista que vai entender desse assunto e que pode, eventualmente, oferecer um serviço de fazer a parte da acessibilidade de projetos para outros profissionais, entendeu? Então você pode, olha, eu sou um especialista em acessibilidade, se você tem um projeto, eu posso desenvolver, te mostrar a parte de acessibilidade aqui que o seu projeto precisa ter, tendo segurança, sem deixar nada para trás, sem você ter problema com fiscalização, em aprovação de projeto, ter problema depois que estiver executado, precisar fazer algum retrabalho, voltar em alguma parte aí para poder refazer, tá? Então você pode ser esse profissional especializado em acessibilidade que vai oferecer esse serviço de projetos de acessibilidade, mas considerando espaços e edificações que estão sendo projetados, que ainda estão sendo concebidos. É uma possibilidade. E esse conhecimento de acessibilidade pode ser também utilizado para você utilizar nos seus próprios projetos, tá? Então, se você vai estar lá, tem segurança para entender, olha, acessibilidade, eu estou projetando aqui um espaço, uma edificação, e eu sei exatamente tudo que precisa ter nesse meu projeto aqui para contemplar os itens de acessibilidade, todos. Ter uma segurança, não ter problemas com fiscalização. Vai ser uma vantagem, um ganho grande que você vai ter, que você não vai precisar de contratar um especialista. E você pode ser esse especialista na elaboração de projetos que vai oferecer esse serviço de garantir que projetos de colegas, de empresas, de escritórios de arquitetura garantam a acessibilidade dos seus projetos e serviços. Então, isso é uma maneira que você pode oferecer no mercado para faturar com acessibilidade, tá? Isso é só uma delas. Para você que chegou aqui agora, o tema dessa live de hoje eu vou mostrar para vocês 7 maneiras de um profissional faturar com acessibilidade. Então, a primeira delas é essa, você oferecer projetos, essa parte de projetos de acessibilidade para edificações que estão sendo concebidas, ok? A segunda maneira
que você pode aqui, que você tem de faturar com acessibilidade é dominando a aplicação prática das leis e das normas, sendo um especialista em acessibilidade, você pode elaborar laudos diagnósticos de acessibilidade. Tá? O que é um laudo? Um laudo diagnóstico, o que é um diagnóstico? Um diagnóstico vai apontar o que tem errado. Se você vai a um médico, por exemplo, e você tem um diagnóstico de alguma coisa que você tem, é o quê? Você vai nada mais saber o que você tem. Qual é o seu diagnóstico? Ah, eu tenho essa doença. Ah, eu tenho esse mal. Entendeu? Então, um diagnóstico vai apontar o que tem de errado. Então, um laudo diagnóstico é um documento que vai apontar o que tem de errado em espaços, em edificações, considerando todo o referencial técnico da legislação e das normas, que vai indicar os pontos em que aquela edificação ou aquele espaço que já está construído não atendam a requisitos de acessibilidade. Um laudo pode ser elaborado para projetos também, mas a maneira que eu estou querendo destacar aqui nessa nossa segunda maneira de você faturar com acessibilidade é essa questão de você elaborar laudos diagnósticos de acessibilidade. É uma possibilidade também, tá? É um serviço procurado. O laudo ele não vai dar a solução, o laudo ele vai simplesmente apontar o que tem de errado e o que as pessoas precisam considerar quando forem fazer a adequação dos seus espaços, ok? Passando aqui já para a terceira maneira de você faturar com acessibilidade. Mas antes, deixa eu acenar aqui para o Wanderson Arquitetura, tudo bem? E o Odirley dos Santos. Oi, Odi, tudo bem? Como vai? Tá sumido, hein? Então, tem gente chegando aqui para poder assistir a live. Então, continuando aqui. A terceira maneira que você vai ter de faturar com acessibilidade, de ganhar dinheiro com acessibilidade, é como? É uma maneira que eu imagino que você, que é um profissional, talvez nunca tenha se atentado para isso. Que é o quê? Qual que é a proposta desse canal aqui? Esse canal, eu trabalho em minhas redes para fazer com que profissionais dominem a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Então, a gente tem um método, a gente tem uma maneira de fazer com que isso seja executado na prática, sempre considerando a legislação e as normas, que são um referencial técnico. Só que, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode usar esse conhecimento de entender o que é certo e o que é errado para oferecer, para vender produtos de acessibilidade. Você já tinha pensado nisso? Então, eu faço isso lá na minha empresa, lá na Master, desde 2016. E assim, ao longo de todos esses anos que eu tô atuando no mercado com acessibilidade, eu sempre ofereci produtos de acessibilidade. E eu entendi que existe um caminho para você poder fazer isso de uma maneira mais ágil e uma maneira que não requer investimento. Seu investimento é zero reais. Você consegue oferecer produtos para acessibilidade que você consegue vender para quem esteja precisando, tá? Então, funciona assim, olha só, como que é essa dinâmica, como que isso vai funcionar, como que vai ser isso? Se você domina a aplicação prática das leis e das normas, você vai conhecer a especificação técnica dos produtos de acessibilidade que precisam ser utilizados em processos de adequação, tá? São produtos obrigatórios. Quais são esses produtos que você pode oferecer? E não é assim, vou montar uma loja aqui que eu vou oferecer os meus produtos para acessibilidade aqui. Não necessariamente. Quais são os produtos que você pode disponibilizar, mas que você não precisa investir, pelo menos inicialmente? Você pode oferecer sinalização acessível. Em sinalização acessível você tem placas em formato acessível. Eu tô sem placa aqui porque eu não tô no meu escritório, eu tô viajando, tô num hotel. Então, não trouxe o meu material de apoio aqui para mostrar para vocês, mas aquelas placas que tem o caractere em relevo, mais o texto em braille, contraste visual, são sinalizações
obrigatórias que são utilizadas para adequações para acessibilidade. Então você tem esse tipo de placa para utilização em sanitários, banheiros e vestiários, em elevadores você tem aquela placa de batente, você tem placa, sinalização para escada, você tem sinalizador de degrau, você tem o sinalizador de pavimento. Então você tem uma série de produtos que você pode oferecer para adequações para acessibilidade. Então, conhecendo a especificação técnica desses produtos, você pode disponibilizá-los no mercado. E por que eu falei que o investimento para isso é zero? Por quê? Não é que você precisa manter um estoque, você precisa simplesmente conhecer os fornecedores desses produtos, ser uma ponte entre os fornecedores e as pessoas que estão precisando, potenciais clientes. E quais vão ser esses clientes? Vão ser os seus próprios clientes, que vão precisar de produtos ou de produtos de adequação para acessibilidade. Então, se você domina, você vai conseguir atrair clientes, tem a maneira de atrair os clientes também. E você vai saber que aquele cliente vai estar precisando daqueles produtos. Então, você pode entender quem são os fornecedores, comprar, saber quais são os valores, qual a especificação técnica de cada produto e oferecer para os clientes que você já sabe que vão estar precisando daqueles produtos ali, ok? Quando você sabe que eles estão precisando daqueles produtos, você tem a possibilidade de apresentar um orçamento ou uma proposta de fornecimento daqueles produtos e você vai nessa transação ter um ganho, que com certeza você vai ter uma margem para você lucrar com essa operação. Então você tem que conhecer quais são os fornecedores, por isso que você não precisa necessariamente produzir ou fabricar os produtos para acessibilidade. Você pode conhecer, ter a sua rede de fornecedores e ser uma ponte entre esses fornecedores e os seus clientes, para você oferecer esses produtos para acessibilidade, tá? Então essa é uma terceira já, né, gente? A terceira maneira que você pode faturar com acessibilidade, que é oferecendo no mercado produtos para acessibilidade. Então você vai oferecer esses produtos de acordo com a demanda que você identificar dos seus clientes. Então você identifica, meu cliente está precisando aqui de piso tátil, então faz o levantamento, vê a quantidade de placas que ele vai precisar ou do piso que ele for utilizar lá, se for placa, se for elemento. Você vai ter condição de oferecer um orçamento para você ter um ganho nessa transação comercial aí, de oferecer, de vender produtos para acessibilidade. E são muitos produtos. Toda a parte de sinalização visual, sinalização acessível, o piso tátil mesmo, barra. Então você pode ir lá e oferecer esses produtos também. E faturar com acessibilidade, isso é comum, sem ter estoque, sem amolação, sem dor de cabeça e é muito simples. Enfim, faça isso, você vai ver que é uma possibilidade grande de você faturar com acessibilidade. Uma quarta possibilidade que você tem aqui para faturar com acessibilidade é você oferecer projetos de acessibilidade, mas aí já não é o projeto que eu falei lá na primeira possibilidade. Na primeira possibilidade, eu falei de projetos para profissionais que estão concebendo espaços e edificações. Essa quarta possibilidade aqui de você faturar com acessibilidade é você oferecer projetos de acessibilidade para edificações prontas, para espaços existentes. Então você é a pessoa que vai em uma edificação que já está ali construída, prontinha e que não atende requisitos de acessibilidade, e você pode ser um profissional especialista em acessibilidade que vai ter condições de elaborar um projeto de acessibilidade para tornar aquele espaço, aquela edificação acessível. Você vai ser uma referência na região que você atua aí, para ir lá e desenvolver esses projetos, de entender quais são os requisitos de acessibilidade técnicos, de dominar esse conhecimento e utilizá-lo para oferecer esse serviço de elaboração de projetos para espaços prontos, tá? É uma
quarta possibilidade de você atuar no mercado com acessibilidade, utilizando unicamente o seu conhecimento para faturar com acessibilidade, tá? E esse conhecimento, eu já falei lá, foi na sexta? Tem uma live que eu falei, acho que foi na semana passada, que fala como você inicia na acessibilidade. Então tem lá todo o caminho que você deve percorrer, o conhecimento que você vai adquirir, quais são os referenciais técnicos. Então para começar você pode ir lá assistir essa live, tá imperdível também. E você pode pegar esse conhecimento, todo esse conhecimento que você foi construindo, ou que você foi adquirindo, ou estudando sozinho, ou utilizando o meu método, que é o mapa da acessibilidade. Lá no meu treinamento, que é o AG Acessibilidade Garantida, é o nome do meu treinamento. Treinamento Acessibilidade Garantida, é o TAG. Então, se você eventualmente vier a se tornar um aluno do TAG, para poder facilitar, para poder acelerar esse processo da construção do seu conhecimento, você entende que esse conhecimento, você vai poder utilizá-lo, o conhecimento que você adquiriu ali, para oferecer serviços na área da acessibilidade e faturar com isso. Então, o projeto de acessibilidade para espaços, para edificações já construídos, também é uma possibilidade de você atuar no mercado e faturar, tá? Vamos continuar aqui, que eu falei de 7, né, gente? 7. E olha que não são as únicas maneiras, existem outras maneiras também. Então, a quinta possibilidade que você tem para faturar com acessibilidade, qual que vai ser? Lembra que eu falei lá de você oferecer produtos para acessibilidade? Então, uma outra possibilidade que você tem de faturar com acessibilidade, gente, isso aqui são possibilidades reais, são coisas que eu faço, que eu ofereço lá na minha empresa, tá? Então, uma quinta possibilidade que você tem de faturar com acessibilidade é prestação de serviços de instalação para adequação para acessibilidade. Então, você pode oferecer os produtos de acessibilidade e você pode oferecer também o serviço de instalação, tá? Daqueles produtos que você está oferecendo. E assim, você pode me escutar falar isso aqui e pensar, nossa, mas eu não sei como é que instala, deve ser um processo muito complexo, que vai envolver uma mão de obra muito especializada e tal. Mas aí que tá o pulo do gato. Porque para oferecer esse tipo de serviço, são operações relativamente simples. Eu faço, gente, eu faço serviço de instalação. Então, não são coisas assim muito mirabolantes. E qual que é o contexto de mercado que eu vejo assim muito mesmo, entre os meus clientes aqui? Se um cliente está precisando de fazer uma adequação para acessibilidade, ele vai precisar de produtos e serviços para acessibilidade. O que é importante principalmente para o usuário que vai estar lá na ponta utilizando, né, aquelas adequações que estão sendo realizadas? Porque o principal objetivo de adequações para acessibilidade é o que? Tornar espaços acessíveis para todas as pessoas. Não só pessoas com deficiência, todas as pessoas. Então, o principal interessado nesse processo vai ser o usuário lá na ponta, tá? Então, para o usuário lá na ponta, que é o principal interessado, ter um ganho efetivo com isso, toda essa cadeia que vai ser construída até aquele espaço, aquela edificação ser acessível, ela tem que estar dentro de parâmetros, requisitos técnicos, que são os apresentados na legislação e nas normas. Então, o que eu vejo entre os meus clientes? Às vezes ele sabe que tem que fazer adequação e ele não tem a informação correta. Então, nós temos que ser essas pontes que vão possibilitar que a informação correta que está lá na norma chegue na ponta lá, para quem vai executar e para o usuário que vai estar lá utilizando a edificação, que é o principal interessado nessa processo de adequação, tá? Então, o que eu vejo? Os clientes vão lá, sabem que tem que fazer. Por exemplo, sabe que tem que instalar uma sinalização acessível para sanitários, que é aquela plaquinha, contraste visual, percepção tátil, mais o braille. Sabe que tem que instalar. Então, ele vai lá e compra uma placa dessa.
Só que quando ele compra essa placa, ele não compra a placa com a especificação correta. Ele vai comprar uma placa que vai ter, às vezes, uma letra menor do que a indicada na norma, tem que ser pelo menos 15 milímetros da altura da letra. Ele vai comprar uma placa que não vai oferecer um contraste visual, que é mais um requisito de norma. Ele vai colocar uma plaquinha lá que só tem o braille, sendo que o formato acessível dessa sinalização é contraste visual, texto, caractere em relevo, mais o braille, né? Tem que ter toda uma especificação para chegar lá no usuário do jeito certo. Então é importante, se a gente oferece um produto de acessibilidade, que é uma das possibilidades que eu já falei aqui atrás, você vai garantir que o seu cliente vai comprar essa placa com a especificação correta, que já é uma parte do caminho andado para garantir a acessibilidade, tá? Então vamos supor que seu cliente foi lá e conseguiu adquirir a placa certa, ô maravilha, tá lá com a placa certinho para poder fazer a instalação. Aí ele vai lá e pega a sua plaquinha tátil e instala da maneira errada. Ele pega uma plaquinha tátil dessa e instala na porta do sanitário. Ficou errado, entendeu? Então, pode ser que essa informação técnica não chegue para ele da maneira adequada. E ele faça a adequação capenga. Não faz o jeito de dizer, a placa tá lá, linda, mas tá no lugar errado. Então, essas pessoas, às vezes elas não querem ter esse tipo de preocupação de saber esse nível de detalhe. Então, se você é uma pessoa que se especializou nessa parte da acessibilidade e pode oferecer esse serviço de instalação também, que é o que eu estou falando agora, que é o nosso item número 5, você vai lá e vai garantir que aquela placa esteja instalada do jeito certo. Você vai garantir para o seu cliente, você vai vender não a instalação em si, que é um processo simples, mas você vai vender a instalação daqueles itens de acessibilidade, garantindo que vai estar do jeito certo. Então você não está vendendo uma instalação, você está vendendo uma instalação técnica. Você vai garantir para o seu cliente que aquela placa vai estar posicionada, vai estar instalada, colocada exatamente como está especificado lá na documentação técnica, nas normas, na legislação, e vai, no final das contas, possibilitar que aquela edificação, que aquele espaço, seja acessível de acordo com esses parâmetros técnicos. Você entendeu? E assim, esses clientes não querem ter esse tipo de informação. Se você é uma referência, ele vai confiar que se você oferece esse serviço, você vai oferecer esse serviço com a devida qualidade técnica para ele não ter que se preocupar. Então é um serviço que é relativamente simples, que você pode oferecer, que não requer uma equipe lá muito treinada e você pode faturar com acessibilidade. Certo? Então é mais uma possibilidade você oferecer serviços de instalação. Então a instalação pode ser o quê? O que é mais simples? A parte de sinalização. Então, sinalização acessível, você tem as placas em formato acessível, você tem sinalização visual também, que devem ser instaladas em lugares estratégicos, que você vai entender quais são esses lugares estratégicos a partir do momento que você dominar a aplicação prática das leis e das normas. Então, se você domina, você sabe, quando você chega no lugar, você já tem condições exatamente de entender o que precisa ser feito para tornar aquele espaço acessível e você já começa a construir esse processo de adequação na sua cabeça, aí depois você vai vender essa adequação para o seu cliente e vai lá e faturar nessas etapas também, e a parte de instalação é uma delas. Então, instalação de sinalização acessível, visual, essas placas acessíveis que eu já falei. Sinalização tátil no piso, também é um processo que você pode aprender e oferecer. O que mais que tem? Sinalização visual para degraus de escada, sinalização de pavimento, aquela sinalização de escada completa, que são vários itens de sinalização que tem para escada. Tem sinalização de degrau, sinalização de pavimento, que é aquela plaquinha de corrimão, o piso tátil, a sinalização de degrau em formato acessível que vai na parede. Então você pode pegar toda essa gama de materiais, entender a especificação técnica, conhecer os fornecedores, oferecer para os seus clientes, ganhar no processo de venda e depois ganhar no processo de instalação desses itens também. Então essa foi a nossa quinta possibilidade de você faturar com acessibilidade, que é prestar serviços de instalação. Não requer uma mão de obra muito qualificada. Inclusive no TAG,
Lá no meu treinamento, tem um módulo lá que eu estou mostrando, que eu vou mostrar ainda para os alunos, que é justamente como que você faz para treinar uma equipe própria para você oferecer esse tipo de produto. Na verdade, a ideia lá era você treinar a equipe de manutenção para executar esse processo de instalação de alguns itens. Então, é absolutamente possível, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e você consegue treinar uma equipe, não precisa ser especializado, mas você vai ter a sua equipe especializada para poder oferecer esse tipo de serviço e faturar com isso também na acessibilidade. Indo aqui, gente, aqui, vocês desculpem, aqui no hotel, agora, eles começaram com um barulho, que eu acho que eles estão reformando algum quarto aqui perto, e eu não sei se tá chegando esse barulho para vocês aí, tá uma batida grande, então se tiver chegando para vocês aí, vocês já me perdoem, mas enfim, são coisas que estão fora do nosso alcance, né? Mas enfim, vamos continuar aqui com a nossa live. Para você que chegou agora, eu estou apresentando aqui 7 maneiras que você tem de faturar com acessibilidade, sendo um especialista, garantindo o conhecimento técnico nessa parte de acessibilidade. E agora a gente vai falar para o nosso a nossa sexta maneira de você faturar com acessibilidade. Aí, nesse caso, já requer um pouco mais de especialização. Mas se você é um profissional, seja um arquiteto, seja um engenheiro, pode ser que você já tenha alguma expertise na execução civil, na execução de obras, na construção, na reforma de espaços e edificações. E essa parte de adequação, considerando reforma, parte civil, é um campo imenso, especialmente para a parte de acessibilidade. Por quê? Pensa numa empresa ou em um espaço que precisa fazer adequações para acessibilidade. Primeiro, ela tem que entender o que ela precisa fazer ali. Segundo, dependendo do caso, ela vai precisar de ter um projeto específico daquele item que ela está precisando adequar. Por exemplo, imagina que ela tem lá um acesso que é com escada e ela tem a possibilidade de construir uma rampa. Ok, então primeiro, ela já identificou lá no laudo que ela não tem um acesso que é acessível. Ela precisa trabalhar a acessibilidade daquele acesso ali. Ficou um trava-língua grande isso aqui, é trabalhar a acessibilidade do acesso, enfim. Ela primeiro tem que identificar que aquilo está errado. Depois, ela vai precisar de fazer um projeto daquele acesso. Como que vai ser essa rampa? Ela vai precisar elaborar, ter em mãos um projeto para poder tornar aquilo realidade, para poder pensar como que aquilo vai ser realizado. E esse projeto pode ser elaborado por um profissional. O laudo vai ser elaborado por um profissional. O projeto vai ser elaborado por um profissional. Então, o projeto vai contemplar ali todos aqueles itens obrigatórios de acessibilidade para uma rampa, seja guia de balizamento, corrimão, guarda-corpo, enfim, toda a execução ali vai estar inicialmente indicada em um projeto. Você pode ser o profissional que vai elaborar esse projeto. Depois ele vai ter que pegar aquele projeto e vai ter que executar. Então, vai precisar contratar alguém da parte civil para poder executar aquilo ali, para poder botar a mão na massa. Agora, pensa se você é um especialista em acessibilidade, que tem expertise em obra, que já consegue executar isso aí. Você pode ganhar, você pode oferecer um combo, oferecer um pacote aí para o seu cliente para resolver o problema dele. Então, ele vai resolver aquela questão ali da acessibilidade no acesso dele que seja, ou em outras indicações, em outros espaços que vão precisar ser acessíveis também. Mas eu vou voltar para o meu exemplo aqui do acesso. Então, a pessoa vai ter que ir lá e executar aquela rampa, que é o do nosso exemplo aqui. Se ela vai ter que executar aquela rampa, ela vai ter que buscar uma mão de obra para executar aquela rampa. Agora, se você é um profissional que já tem expertise com essa parte de obra, você pode e entende de acessibilidade, você domina essa parte da acessibilidade, você pode ser o profissional que vai lá, que vai fazer o projeto e vai ter a possibilidade de executar aquilo ali, de realizar aquela intervenção ali para tornar aquele espaço ali acessível. Então, uma possibilidade é você ter uma empresa especializada nessa parte de execução civil. Gente, isso é muito carente, tá? Principalmente para acessibilidade.
Eu já tive muitos clientes aqui que têm essa dificuldade de conseguir quem faça. E tem um campo grande se você tem essa expertise com obra. Você pode trabalhar na construção ou reforma de calçada, adequação para acessibilidade, construção de rampa, construção de sanitário acessível, com todos os elementos que um sanitário acessível precisa, fora outras adequações que são obrigatórias também. Essa parte civil, uma outra coisa que é obrigatória, é você fazer uma adequação de porta. Você vai trocar uma porta existente lá por uma porta que vai ter o vão obrigatório, que é de no mínimo 80 centímetros, o vão livre de 80 centímetros. Então você sabe, se você domina a aplicação prática de leis e normas, você vai entender que para trabalhar a acessibilidade de uma porta, não basta você ir lá comprar uma porta de 80 e instalar, porque vai ficar errado. Porque se você compra uma porta de 80, o vão livre dela vai ser menor do que 80. Então, por mais que tenha uma tolerância ali na norma, você trabalha muito em cima ali do tolerável. E pode ser que em uma eventual fiscalização, aquela porta recém-trocada não seja aprovada. Então, se você domina, você vai entender essas nuances e você vai conseguir oferecer toda essa parte técnica e toda essa parte de execução também. Então, se você tem essa expertise com a parte de obra, é um mar de possibilidades. É muita coisa que precisa ser feita e muito poucos profissionais que estão dispostos a realizar. Se você é especializado, se você domina essa parte, você tem que considerar que o valor que você vai cobrar também vai ser um valor diferenciado. Então, aumenta ainda mais a sua possibilidade aí. Então, a nossa sexta maneira de você faturar com acessibilidade é você ter uma empreiteira para realização de adequações civis. Tá? Tendo essa parte do domínio de leis e normas de acessibilidade e da execução do mão na massa de tornar aquilo real, aquela execução ali possível e realizada, prontinha para ser utilizada. E a sétima maneira que você tem para faturar com acessibilidade será sendo um especialista em acessibilidade. Você pode oferecer um serviço de consultoria em acessibilidade. Você pode ser um consultor. Se você domina, a consultoria, ela vai estar presente em várias etapas, em processos de concepção de edificações ou de adequação de edificações existentes. Então, o consultor pode ser um consultor. Às vezes você está com um arquiteto projetando ali uma edificação, um espaço, mas ele não quer um projeto. Ele já tem uma noção do que é, ele precisa só de uma consultoria. Então, você vai lá oferecer um serviço de consultoria, vai mostrar para ele ali, elaborar um relatório do que você falou daquele projeto ali, e ele que vai fazer as modificações do projeto dele a partir da sua consultoria, das suas informações que você ofereceu. Se você tem o domínio da aplicação prática de leis e normas de acessibilidade e quer oferecer consultoria para espaços de edificações existentes, pode ser também. Eu estou prestando um serviço agora que a partir de uma consultoria, olha aqui que interessante, a partir de uma consultoria, eu fui lá, fiz uma visita para um cliente, ele me contratou a consultoria, eu fui lá, fiz a consultoria, já repeti a consultoria, fiz 2 consultorias para eles lá, que eles estavam sendo notificados, então já havia várias questões, e a partir da consultoria foi identificado que precisava de fazer uma série de adequações, faltava diversos itens de sinalização, o cliente me perguntou se eu oferecia isso, e eu oferecia, então já elaborei a proposta para eles de oferecer esses produtos para acessibilidade. Ele aceitou a proposta. Como eu instalo também, olha, você tem o serviço de instalação? Porque até eu conseguir treinar uma equipe que ele estava com uma certa urgência, aí como eu já oferecia o serviço também de instalação, ele contratou, então resumo da ópera. Um cliente que entrou em contato comigo com uma demanda de acessibilidade, eu consegui vender para um mesmo cliente a consultoria de acessibilidade, por mais de uma vez, porque a consultoria, como é um produto de entrada, vamos dizer assim, que é dependendo do que você vai fazer, o valor ele pode ser um valor mais atrativo para os clientes, ele vai contratar o seu serviço de consultoria, só que você vai chegar em um espaço e você, com o olhar de uma pessoa que entende de acessibilidade, você vai entender essas outras possibilidades de você
faturar também com isso, e não só faturar. Outras possibilidades de você tornar espaços acessíveis de acordo com referenciais técnicos e garantir que o seu cliente vai estar otimizando o emprego dos recursos que ele tem e vai garantir que o usuário tenha edificações acessíveis de fato, tecnicamente, de acordo com requisitos de norma. Então, só voltando para esse cliente lá, vendi uma consultoria, cheguei lá, identifiquei, mostrei para ele o que ele precisava fazer, identifiquei, fiz o levantamento de uma série de produtos que ele precisava para acessibilidade, fui lá, elaborei o orçamento, apresentei o orçamento para ele, ele aprovou, fui lá, ainda ofereci o serviço de instalação, que ele quis também, aprovou o serviço de instalação. E eu já estou indo lá fazer a terceira instalação. Entendeu? Então, essa cadeia da acessibilidade, ela é dinâmica, tá? Não existe ela não é engessada, ela é dinâmica. E tudo parte do quê? Tudo parte do conhecimento técnico especializado. Você adquiriu aquele conhecimento técnico especializado, você domina a aplicação prática de leis e normas de acessibilidade, você pode pegar aquele conhecimento que você tem e faturar. E ter um retorno com isso. E ter um retorno não financeiro somente, mas ter um retorno de você ir lá, conseguir realizar adequações, ter a certeza que aquilo está tecnicamente acessível e a certeza de que os usuários vão estar sendo beneficiados por adequações corretas, técnicas, atendendo a tudo que está lá no referencial técnico, nas leis e nas normas, tá? Então, é um ganho para toda a cadeia. E trabalhar com acessibilidade é um processo de ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso. Você ganha adquirindo novos conhecimentos. Você ganha oferecendo os seus conhecimentos para o mercado com essas várias possibilidades que eu acabei de falar com vocês aqui. Você ganha tendo a satisfação de saber que aquele espaço vai estar acessível e que vai deixar de ser uma barreira para a utilização das pessoas. Entendeu? Então, é um ganho, não só financeiro, mas é um ganho de você entender que você está ajudando, melhorando a vida de outras pessoas. É um ganho para a pessoa que te contrata, que vai ter aquele recurso que ela tem disponível para adequação otimizado, ela vai gastar aquilo lá só uma vez. Não é aquilo que ela foi lá, contratou uma empresa, instalou um piso tátil, para dar um exemplo, aí depois viu, nossa, ficou errado. Nossa, isso aqui não era para ser desse jeito. Nossa, não tem contraste visual, continuo com o meu problema, vai ter que gastar de novo. É um ganho para o usuário que vai ter edificação e espaço acessível. Então, acessibilidade é uma oportunidade. É uma oportunidade de você ter um trabalho que vai poder te render um retorno financeiro e vai te render no seu íntimo de você saber que está fazendo uma coisa boa para melhorar a vida de muitas outras pessoas, tá? Então essa foi a live de hoje. 7 maneiras para você profissional conseguir faturar com acessibilidade. E como que você vai adquirir esse conhecimento técnico de acessibilidade? Cola comigo aqui, né, gente? Cola comigo aqui que vai dar bom para vocês. Aqui nesse espaço eu ofereço esse conteúdo técnico, tô sempre falando de itens de norma, especificações técnicas, ensinando, mostrando o contexto de acessibilidade, de aplicação. A gente fala de elevador, fala de acesso, fala de escada, fala de tudo. Todos os itens de acessibilidade você vai ter. Então já me segue aqui, se esse é um assunto que te interessa. E, eventualmente, você vai conhecer o meu método também para você conseguir adquirir esse conhecimento com mais facilidade, com mais fluidez, que a gente já sabe que as leis, as normas, para você pegar, para você estudar, é aquela teia que é construída, o item vai no outro e vai no outro, enfim. É aquela cadeia que você precisa que existe uma maneira mais fácil de você adquirir esse conhecimento técnico e a partir desse conhecimento adquirido você pode oferecer esses produtos, esses serviços de acessibilidade e faturar. Então, resumindo aqui, para a gente encerrar, quais foram as 7 maneiras para você, profissional, faturar com a acessibilidade que eu falei? Primeira delas, projetos de acessibilidade. Projetos de acessibilidade em um contexto de concepção.
um espaço, uma edificação que está ali na fase de projeto. Você pode ser um consultor que vai oferecer um projeto à parte de acessibilidade dos projetos, ou você pode pegar o conhecimento de acessibilidade que você tem para poder empregar nos seus próprios projetos. A segunda que eu falei para vocês, elaboração de laudos de acessibilidade, laudos diagnósticos de acessibilidade, que vão apontar o que tem de errado dentro de espaços e edificações que não atendem a requisitos de acessibilidade. O terceiro que eu falei aqui, a terceira maneira de você faturar com acessibilidade foi você vender produtos para acessibilidade. Então, você pode ser aquela pessoa que vai fazer a ponte, conhecer os fornecedores e ser a ponte entre fornecedores e clientes. E vai ter um ganho com isso, vai ter uma margem que você vai poder faturar com acessibilidade também. A quarta maneira que eu falei para vocês aqui foi projetos de acessibilidade, mas considerando edificações prontas, edificações já construídas, que precisam de adequação. Então, você pode ser esse profissional que vai lá oferecer o serviço de projetos de acessibilidade para tornar espaços existentes acessíveis. A quinta maneira que eu falei para você aqui, ó, é a quinta já, isso. A quinta maneira de você faturar com acessibilidade é prestar serviços de instalação de itens de acessibilidade. Você pode oferecer o produto e você pode oferecer o serviço de instalação daqueles itens de acessibilidade. A instalação sempre, claro, de acordo com os requisitos que estão indicados lá na legislação e lá nas normas de acessibilidade. Eita, é muito jeito de ganhar dinheiro, hein, gente? Estou na sexta já. Sexta, para resumir aqui, a sexta maneira é você, se você é um profissional que tem a expertise de obra, de execução civil, gente, assim, não tem quem faz isso no mercado. São muito poucas pessoas que têm esse olhar para entender que é uma demanda grande do mercado e que você pode se especializar nessa parte de execução. Então, se você executa e é um especialista em acessibilidade, você vai ter um diferencial grande no mercado de resumir, sintetizar toda essa informação, tanto técnica quanto de execução, vai empacotar tudo em um produto que você vai poder oferecer no mercado também. Então, essa parte civil também é muito carente. Se você tem expertise em obra e quer faturar com acessibilidade, você pode montar uma empreiteirazinha especializada em acessibilidade, tá? E a sétima maneira que eu trouxe para vocês aqui de ganhar dinheiro com acessibilidade é sendo um consultor em acessibilidade. Então é isso, gente, você dominar, entender o que está na norma, o que tem na legislação e conseguir oferecer isso no mercado. Você pode ser um consultor e dentro de uma série de etapas, de processos, de concepção de projetos, de adequação de espaços prontos, enfim, é uma informação carente. Você sai na rua aí, ó, você vai ver, você vai me seguir aqui e vai ter um acesso maior a essa parte do conhecimento técnico que está na norma. E quando isso acontecer, você vai sair na rua e vai perceber o tamanho da falta de acessibilidade. É muito grande, tá, gente? E acessibilidade não é acessibilidade do que você acha que é acessibilidade, é acessibilidade do que está na norma. Por isso que é importante você adquirir esse conhecimento técnico, tá? Esse conhecimento técnico, existem maneiras fáceis de você adquirir. Não é que você tem que ir lá e pegar todo o referencial, estudar, você pode fazer isso também, mas vai demorar, você vai precisar de um pouco mais de empenho, um pouco mais de energia. E eu te apresento maneiras mais fáceis de você, existem ferramentas de você conseguir adquirir esse conhecimento, para você pegar esse conhecimento e oferecer os seus produtos e serviços no mercado. Mas você vai conseguir perceber o tamanho da falta de acessibilidade, e é muito grande, e é em tudo. Tudo precisa de acessibilidade. Estou me enrolando aqui, travando a língua aqui toda hora. Então, tudo precisa de acessibilidade. O quê? Saiu na rua, calçada tem que ser acessível. Infraestrutura urbana, espaços, edificações, quais? Todos os espaços e edificações devem ser acessíveis. O único lugar que não tem obrigatoriedade de ser acessível é dentro de uma edificação unifamiliar. Tirou o unifamiliar ali, a sua casa, saiu do portão para fora, tudo tem que ser acessível.
uma calçada, um supermercado, um hospital, uma igreja, uma escola, tudo tem que ser acessível. Banco, agência bancária, tudo que você vai fazer no seu dia a dia aí tem que ser acessível. E tem que ser acessível de acordo com parâmetros, requisitos técnicos. Quem vai saber essa informação? Quem vai dominar essa informação? Você. Você mesmo, você profissional. Você vai ter acesso a esse conhecimento e você vai poder aplicar isso na sua vida profissional e faturar com isso, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na sexta-feira. Isso aí, gente. Um beijo pra vocês.